Boa noite, igreja. Você pode se assentar. Põe pra cá. Põe pra rodar, pô. Não, vai rodar só pra mim e pro Davi aqui. O Davi é encalorado igual eu aqui. É um fogo. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, graça e paz, paz e graça. Alguns aqui, quem já é mais antigo de casa, já conhece um pouco da minha história. E preparando a palavra de hoje, nessa semana, me veio contar um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho ou testemunho, né? Sempre uma história triste, na maioria das vezes. Mas espero que essa história possa agregar valor na sua vida, possa ver o poder de Deus, tanto na minha vida e através da minha história possa haver uma edificação aqui essa noite. Então, antes da gente começar, eu estou vendo alguns visitantes, um casal aqui do lado do Davi. Como é que é o nome do casal? Sejam bem-vindos. Queria que meus irmãos cumprimentassem eles. Eu não sei se é a primeira, a segunda ou a 10ª vez que eles estão vindo, mas para mim é a primeira. Então, já é nosso? Bom, então reforça aí, dá um abraço neles aí. Já que é nosso, tem que... Então, ou eles já vieram e eu não vi, me perdoa então. Então é isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Mas na famosa 5ª série me colocaram o apelido de Tim, né? Respondendo aí ao Davi. Na época era Timaia. Depois o povo ficou com preguiça, ficou só Tim. Eu gosto do Timaia, né? Então eu não me importei. Só que minha mãe odiou, que ela odiava o Timaia. E aí foi mais um motivo para o apelido pegar, né? Então ficou. Então quando alguém me chama de Matheus, além da Bárbara, eu fico preocupado. Se a Bárbara me chama de Matheus, eu falei, é sério o negócio, né? Então eu acostumei com o Tim, então pode me chamar de Tim, não tem problema. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5, para a gente ler. E eu sou pastor, sou missionário, atuo com missões desde 2014, missionário integral desde 2017. Implantei uma escola de missões em Criciúma, Santa Catarina. Fui coordenador dessa escola por 1 ano e meio. A gente teve 3 turmas lá, foi um período muito bom, né? Então também sou professor de missões e alguns assuntos de teologia. Já escrevi um livro, já fui processado, é uma outra história, por causa desse livro. E até nas últimas conversas que a gente teve, eu falei, cara, eu preciso voltar a escrever, então... Já esse fim de semana comecei a mexer nos arquivos lá, porque eu já tenho o 2º livro, já 80% escrito, preciso terminar ele. Então gosto de escrever, acho muito bom. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi essa história bonitinha. Tivemos algumas histórias complicadas nessa jornada. Quem está acompanhando o P2 viu um pouco dessa história. A gente teve um episódio com meus pais, que eles contaram um pouco da história deles e de tabela eu também estou nessa história. Mas vamos lá, Gálatas 5, verso 19. Vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Texto pesado, mas necessário e verdadeiro, porque realmente é uma verdade o que Paulo está escrevendo aos Gálatas aqui. Eu cresci no meio cristão, meus pais são da mesma igreja há mais de 40 anos, e como bom adolescente rebelde, acabei me desviando. Antes de me desviar, eu ministrava no louvor, ajudava em acampamento, grupo de jovens, sempre estava presente na igreja, mas eu era o famoso convencido. Daquela rotina, todo fim de semana estar na igreja, sempre estar ali, às vezes sendo obrigado pelos pais, né? Tinha vezes que eu não queria ir para a igreja, mas vamos, tem que ir, não pode faltar, mas ia. Então eu era convencido.
E cresci no meio da igreja, uma igreja saudável, base doutrinária muito boa. Porém, aos 11 anos de idade, ainda uma criança, eu aprendi a fumar com os irmãos da igreja. Aprendi a fumar com os irmãos da igreja e com 11 anos, né, comecei a fumar. Era aquela coisa de adolescente, não era aquela coisa fixa, um hábito, só que com o passar dos anos se tornou um hábito. E continuando indo na igreja, né, os amiguinhos da igreja fumando escondido, aquela coisa linda. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu decidi abandonar o evangelho. Agora eu sou maior de idade, como eu não era convertido, né, eu era convencido. E aí eu comecei a organizar festas rave na minha cidade, lá em Goiás, lá em Anápolis. E eu fiz 4 festas com um amigo meu, nessa época dos 18 anos, logo após entrar na faculdade. E fui de ladeira abaixo. Nessa época eu fui convidado a me retirar da igreja, porque tecnicamente eu era membro da igreja, e aí eu estava fazendo festa rave. Então o presbitério da igreja me chamou para conversar, falando, olha, ou você abandona a rave ou você vai ter que sair da igreja, não dá para ficar nos dois. Então eu fui expulso da igreja, né? Fui convidado a me retirar porque eu quis. Eu falei, não, isso na primeira festa. Depois da primeira festa, a festa foi um sucesso, foi uma das primeiras festas rave da cidade. E aí eu decidi que eu queria continuar fazendo festa. E aí eu abandonei, né? Fui expulso ali da igreja. E aí, até chegar no ponto de parar num terreiro de Umbanda. Depois dessas 4 festas rave. Cheguei no terreiro de Umbanda, com muito medo, porque filho de crente, macumba é coisa do capeta. Então, quando eu fui no terreiro a primeira vez, foi porque eu estava num relacionamento. E naquele dia que eu fui no terreiro, de manhã, eu fui visitar uma menina que a gente trabalhava junto, e a mãe dela era daquelas irmãs da Assembleia, bem fervorosa. E Deus, ela falou que Deus mostrou para ela em sonho, que na época, bem naquele dia, um dia antes eu tinha terminado um namoro. E aí naquele dia ela falou que naquela noite anterior ela tinha sonhado com a minha ex-namorada fazendo macumba pra mim na porta do cemitério. E como eu já tinha alguns amigos que eram de terreiro, por causa das amizades, eu falei, então eu vou lá descobrir. E fui. Cheguei lá, num medo muito grande. Uma das coisas que eu me lembro é que nesse dia era dia de Exu e Pombagira. E a Pombagira veio na minha direção de olho fechado e foi desviando das cadeiras assim. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Um medo muito grande. Aí foi acontecendo a sessão ali. E já estava encerrando. E eu assim, vou ou não vou. Naquela assim. Aí meu amigo falou assim, vai acabar, você não vai não? Eu falei, eu vim aqui para descobrir e eu vou descobrir. Fui lá, tomei um passe. Fizeram uma limpeza espiritual em mim. E aí, eu saí dali, e era numa fazenda, um sítio, que o terreiro era lá embaixo, a gente deixava o carro em cima, descia uma escadaria e o terreiro era lá embaixo. E aí a gente saiu dali e começou a subir as escadas para ir até o carro. Quando eu estava subindo na escada, andando na escada, eu não sentia mais o chão, parecia que eu estava flutuando. Quando eu sentei no banco do carro, parecia que eu estava flutuando no carro, eu não sentia o banco. Nesse momento eu peguei no braço do cara que me levou, falei assim, mano, o que fizeram comigo? Eu não estou sentindo o banco, mano, eu estou flutuando. Aí, claro, cara, você já tem 20 e poucos anos, nunca fez uma limpeza, te limpou, você está limpo. Aí eu, não, peraí, então não é tão ruim assim como me falaram. E aí comecei a estudar a religião, comecei a estudar Umbanda, comecei a ir no terreiro mais vezes, toda semana estava indo num terreiro, ia num terreiro aqui, num terreiro ali. Reencontrei um amigo de infância que a gente foi criado no mesmo bairro lá em Anápolis, num desses terreiros. Na hora ele assustou, a hora que me viu, falou assim, você não era crente, o que você está fazendo aqui? Eu estou conhecendo. E aí continuei indo nesse terreiro, estudando, entendendo o que realmente era a doutrina espírita, o que era Umbanda, o que era Candomblé, Quimbanda, culto tradicional africano. E aí, esse rapaz, vendo o meu interesse, ele falou assim, cara, vou fazer as minhas feituras de Pai de Santo em Goiânia, que é uma cidade do lado,
porque eu estou abrindo um terreiro no nosso bairro. Nessa época, o terreiro que a gente ia era do outro lado da cidade, era muito longe. E aí eu fui com ele, participei de todas as feituras dele. 2 meses depois, fui lá fazer as minhas feituras, para me tornar pai de santo também. E isso em 2008. E foram 2 longos anos dentro de um terreiro, onde nessas feituras de pai de santo, eu tomei banho de sangue, vários sacrifícios de animais. Depois de todo esse processo, eu fiz a feitura de pai de santo, fomos no terreiro onde ele abriu, e toda semana existia sacrifício de animais, toda semana existia trabalhos, e até essa parte entra um pouco na história que minha mãe conta no podcast, que minha mãe sempre foi muito, como é que eu vou dizer, muito preocupada, desde a minha adolescência até depois disso. Então ela sempre me ligava todos os dias. Se eu não estivesse em casa à noite, ela ligava se eu ia demorar, como que estava. Então ela me ligou numa dessas noites que a gente virava à noite fazendo macumba. Ela me ligou e perguntou se eu ia demorar. Eu falei assim: olha, pode dormir que hoje eu nem tenho hora para voltar. A gente vai fazer uns trabalhos fortes aqui e vai a noite toda. E hoje eu sei dela me contar que quando eu desliguei o telefone, ela ajoelhou na sala da minha casa e começou a se bater, se esmurrar, perguntando para Deus aonde que ela tinha errado, porque ela tinha me criado na igreja, porque ela tinha feito tudo que manda o figurino, e eu estava num terreiro agora, servindo a demônios. E ali nisso meu pai abraçou ela, falou: calma, a gente não errou, a gente ensinou ele o caminho certo, e ele vai sair daquele lugar. E foram os piores 2 anos da minha família, fiquei 2 anos ali fazendo tudo isso. Uma coisa que a Bárbara gosta muito que eu mostre. Fiz uma tatuagem com os 2 machados de Xangô no braço. Xangô é um dos orixás que é cultuado no candomblé, na umbanda, no ifá. E diz ser o orixá da justiça e tal, que o machado representa os 2 lados da justiça, enfim. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Jó 42:5, que é o que está escrito em cima da minha tatuagem. Após esses 2 anos de muita oração, o Brasil inteiro, eu brinco que o Brasil inteiro orou por mim, porque tinha, aonde minha mãe sempre foi, meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos com a obra de Deus, minha mãe muito envolvida com o ministério de mulheres da igreja dela, e ela viajou para muitos lugares no Brasil, fazendo evangelismo, missões, focado em mulheres, e aonde ela ia, ela pedia oração por mim, por isso que eu falo que o Brasil inteiro orou. Depois eu fui saber notícias de pessoas de outros países também, brasileiros de outros países que receberam a notícia e oraram por mim lá. Até que Deus mandou um pastor, que hoje é amigo meu, para ir lá naquele terreiro. E é Jó 42:5. Daqui a pouco a gente vai ler ele. E aí, esse pastor foi lá, porque eu já tinha visitado uma igreja de uma prima minha, que tinha falado para mim assim: vai na minha igreja, que se você não voltar para Jesus, eu vou no seu terreiro. E aí eu fui na igreja dela, e aí ela não foi no terreiro, e aí quando esse pastor foi lá em casa me visitar, me conhecer, ele fez a mesma proposta para mim. Eu falei assim: pastor, minha prima fez essa proposta, eu estou esperando ela lá no terreiro até hoje, vai o senhor primeiro? Aí ele: tá bom, eu vou. Pastor, no terreiro? Vai nada, que história é essa? Não, eu vou. Que dia que tem reunião lá? Eu, 4ª e 6ª. Tá bom, eu vou. Eu duvido que o senhor vai, mas tudo bem. Que história é essa? Um pastor dentro de um terreiro? Uma bela quarta-feira, a gente estava lá, toca alguém no portão do terreiro. Como eu era pai de santo, os filhos de santo vieram: tem um rapaz te procurando lá, um senhor te procurando lá no portão. Quando eu chego no portão, é o pastor. Ele estava com um desodorante de crente, né, uma biblinha pequenininha assim debaixo do braço, que deu para eu ver, era aqueles Novo Testamentinho pequenininho. Ele entrou, sentou lá no banco e ficou. E aí ele conta que eu estava lá no templo, né, e o pessoal vinha bater cabeça, vinha ali para mim e para o outro pai de santo, e ele observando e orando. Ele ficou 15 minutos em média ali sentado orando, quietinho no canto dele. E eu olhando para ele, falando: cara, o que esse homem está fazendo aqui, mano? E hoje eu sei também que ele entrou em jejum por um bom tempo, ele montou uma equipe de oração, que depois eu fui conhecer alguns desses irmãos.
aleatoriamente, eu fazendo evangelismo, eu encontrei uma pessoa, e aí eu lembro que essa pessoa falou assim: cara, eu orei por você quando você estava na macumba. Aí eu desabei, né? Como assim, mano? Eu nem te conheço. E aí, não, eu fazia parte da equipe do pastor Antônio que estava orando por você. Ele ficou 15 minutos ali, ele saiu, entrou no carro, meu pai estava no carro esperando ele lá do lado de fora e foi embora. Meus irmãos, a presença do Senhor invadiu aquele terreiro que, de uma forma tão palpável, que eu não consegui manter mais ali. Depois daquele dia, né, aconteceu a sessão ali, e outros dias, mas aí, dias depois, eu comecei a ter problemas, eu comecei a brigar com um outro pai de santo, não o que era daquele terreiro, um outro pai de santo de Goiânia. Começou a ter um monte de coisas, e eu cheguei num ponto que eu falei: eu preciso sair disso daqui, vou dar um tempo de macumba. Falei isso para meus pais: eu vou dar um tempo. E eu fui dar um tempo, saí, desfiz tudo que eu tinha feito lá. Que quando você entra num terreiro, você faz um monte de assentamento, você faz um monte de coisa que não precisa, né, que você está idolatrando ali outros demônios. E então eu decidi: eu vou sair do jeito que eu entrei, não vou sair na briga, na confusão, vou desfazer tudo. Eu me lembro que nessa época eu não tinha carro, e eu conversei com meu pai foi comigo para despachar algumas coisas. Meu pai foi comigo em beira de rio, meu pai foi comigo em encruzilhada. Precisava disso? Não, mas na minha cabeça, como eu ainda não tinha convertido, para mim precisava. E ali dei um tempo, comecei, depois de muita insistência dos meus pais, minha mãe fez um culto de ação de graças. Eu falei para ela: mãe, eu não me converti, eu só estou dando um tempo. Ela: para mim é motivo de alegria, vou fazer um culto de ação de graças. Fez. E aí ela foi insistindo muito para eu ir na igreja, até que eu comecei a ir uma vez no mês, uma vez ou outra, ia ali. E aí, até que um dia aconteceu o que está em Jó 42:5. E eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência com Jesus no meio do louvor, e quem já visitou a igreja presbiteriana sabe que é bem diferente daqui. Era um louvor bem tranquilo, bem calmo, simples, mas a presença de Deus no meu coração invadiu de uma forma que Ele me chamou de filho. E naquele momento eu desabei a chorar, porque começou a vir na minha memória tudo que eu tinha feito no terreiro, e tudo que tinha desagradado a Deus de formas drásticas. Eu estava cultuando demônios dentro daquele terreiro, eu estava adorando Satanás literalmente, matando bicho para ele, e aquilo começou a vir na minha memória. Eu só chorava, minha mãe olhava para mim chorando de alegria, né, entendendo o que estava acontecendo ali, e chorei bastante. E eu falo meu testemunho, né, a minha experiência com Jesus não foi nada transcendental, não vi anjo, não vi nada, foi só um toque, como eu falei alguns dias atrás sobre o toque de Jesus. Jesus só tocou no meu coração e falou assim: você é filho. E ali, cara, eu realmente entendi esse texto de Jó, que Deus, eu estava conhecendo Deus de verdade naquele dia, porque até então eu não estava conhecendo ao Senhor de verdade. Eu fui convencido do Evangelho até aquele dia. Eu cresci nesse meio, mas não tinha vivido algo tão palpável. E Deus derramou misericórdia da minha vida. Eu saí do terreiro, não foi fácil, porque o diabo, ele sabe muito bem que a partir do momento que você deixa de servir outras coisas para servir ao Senhor, ele sabe que a partir daquele momento você se tornou um inimigo dele. E eu me lembro isso em 2011, eu tinha mais 50 quilos, né? Eu já estou gordo, quer dizer, eu já recuperei um pouquinho, mas eu tinha mais 50 quilos, então eu era bem grande, bem gordo. Eu fui fazer cirurgia bariátrica, eu fiz bariátrica. E aí, no pós-cirúrgico, a gente fica muito fragilizado, é uma cirurgia muito agressiva e tudo mais. E um dia de manhã em casa, já depois da cirurgia, eu sonhando de manhã, de um dia para o outro de manhã, eu sonhei que eu estava naquele primeiro terreiro, onde eu encontrei o Pai de Santo, que a gente tinha um terreiro junto ali. E naquele terreiro eu estava na plateia pregando para a pessoa que estava do meu lado. E eu
lembro no sonho de eu estar falando com a pessoa do meu lado, falando para ele, olha, isso daqui é demônio, isso daqui você está servindo a Satanás. Eu lembro de eu estar pregando muito para essa pessoa e essa pessoa olhando para mim, assim. Num determinado momento ela olha para frente e espanta, né? Ela faz uma cara de assustada. Na hora que eu estou olhando, falando isso para ela aqui, eu olho para frente, todos os demônios daquele terreiro estavam na minha frente, me olhando de cara feia. E todas as vezes, enquanto eu estive no terreiro durante 2 anos, eles nunca deixavam eu ver o rosto deles. Mas naquele dia eu vi nitidamente o rosto de cada um. E naquele momento eu acordei. Alguns vão chamar de paralisia do sonho, outros vão falar de possessão demoníaca. E eu acredito que sim, há uma possessão. Eu acordei sufocado, tentando me mexer e não conseguia. Lutando ali, tentando falar, tentando fazer alguma coisa. E quando minha mãe pegou na maçaneta do quarto, eu consegui falar mãe. E ela abriu a porta e entrou. Nesse momento, eu falei, mãe, ora. Eu já fui levantando da cama com cuidado por causa da cirurgia. Falei assim, só ora, não faz mais nada. Ela, o que foi? Eu falei, só ora. Aí fui acalmando, fui voltando em si. E aí percebi, nitidamente Deus falando no meu coração, a guerra agora começou. E foi uma guerra, até hoje ainda é. Esse processo que eu vivi. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas falando, quem sai do terreiro não consegue sair. Porque a pessoa ela não tem a noção da guerra que ela entrou. E aí a gente precisa se armar com as armaduras, né? Vestir a armadura de Deus, vestir a armadura do Espírito Santo para a gente conseguir vencer essa guerra. Porque o diabo ele já foi derrotado. A palavra do Senhor diz que essa guerra é uma guerra que a gente já sabe quem vai ganhar. Só que a gente não pode desistir. A gente precisa perseverar naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E aí nesse processo eu saí do terreiro, tive essa experiência, mas eu ainda trabalhava numa escola de curso profissionalizante que os donos eram de terreiro. E eles faziam trabalho no final ali, fechava a escola, ia fazer um ritual ali para tentar melhorar a situação da escola. E eu já tinha falado para eles, cara, eu não quero mais, eu acho que eu não quero mexer com isso mais, eu estou indo para um outro caminho. E eles respeitavam muito isso. Só que teve um dia que o dono da escola me chamou, falou assim, Tim, eu preciso da sua ajuda, só estava eu e ele na escola, e a secretária, preciso da sua ajuda, eu preciso que a gente vá ali no depósito, que era um outro prédio, porque eu preciso incorporar a entidade para perguntar algumas coisas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o grande lance da Umbanda, Candomblé, a pessoa ela vai ali para pedir conselho para a entidade. Literalmente ele está pedindo conselho para o diabo, ele está pedindo conselho para demônios. E ali entra-se um círculo vicioso, onde você sempre tem que ir lá, você sempre tem que fazer algum trabalho. Você vai lá hoje, você não tem nenhum problema, vamos dizer assim. Aí você fala, você precisa fazer uma limpeza espiritual. Aí você faz a limpeza ali, daqui um mês você volta, você precisa fazer outra coisa. E é nisso que a galera fica presa dentro desse ciclo vicioso, que é terreiro, espiritismo e outras religiões dessa linha. E aí esse rapaz, ele incorporava uma entidade muito famosa aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil e no mundo, que é o Zé Pilintra. E ele falou para mim assim, cara, eu preciso que você pergunte, porque ele incorporava ele, preciso que você pergunta para ele o que eu faço com a escola, que a escola está quebrando, está falindo, e também o casamento dele estava sendo destruído, porque a mulher dele estava descobrindo as traições dele. E eu falei assim, cara, não quero, mano, não quero mais lidar com isso. Ele, cara, por favor, é a última vez que eu te peço qualquer coisa e tal. Tá bom, vamos lá. Chegamos lá, no depósito, ele fez as ritualísticas ali para incorporar, incorporou o Zé Pilintra. E antes que eu falasse qualquer coisa, aquele demônio virou para mim e falou assim, você quer que a vida de vocês dê certo? Vocês dois querem que a vida de vocês dê certo? Óbvio. A gente está vindo aqui falar com você para ver se dá certo alguma coisa. Volta os dois para a igreja. O lugar de vocês é na igreja. Vocês foram criados na igreja. A vida de vocês só vai dar certo no dia que vocês voltarem para a igreja. E na mesma hora aquela entidade foi embora. E o menino veio, cara, e aí, o que ele falou? Você não vai acreditar, mano. Eu tenho certeza que você não vai acreditar. Aí eu contei para ele falou assim, como assim, mano? O capeta tá mandando a gente para a igreja? Eu falei, cara, lá na Bíblia tem uma passagem que diz que
quando Deus quer falar com a gente, Ele vai usar até uma mula. Os demônios, para agirem nas nossas vidas, Deus tem que permitir. E se Deus manda um demônio dar um recado, o demônio vai dar. Ele vai obedecer, porque ele está obedecendo quem? O dono de tudo. Naquele dia eu virei para ele e falei assim, cara, se eu tinha dúvida que era para eu voltar para a igreja, eu não tenho mais, eu estou voltando para a igreja. Se você não vai, é problema seu. E ele está nessa luta até hoje, de voltar para a igreja, de conseguir se reconciliar. E aí, depois disso eu caí de cabeça mesmo. Se antes eu era um soldado do diabo, se antes eu trabalhava para ele, eu decidi naquele dia que eu precisava ser um soldado de Cristo. Foi quando eu comecei a me aprofundar mais no Evangelho, comecei a me jogar naquilo que o Senhor tinha planejado para mim. E eu queria que você abrisse agora Atos 20, 24. Eu comecei a fazer evangelismos na minha cidade, com usuários de drogas, moradores de rua. A gente começou a fazer trabalho com crianças, visitando orfanatos. E depois daquele dia eu falei, cara, o que eu puder fazer, Senhor, eu farei. Só me dê condições de fazer. Só me traga pessoas que estão dispostas a viver a vida que o Senhor quer, não a vida que eu quero. E a gente começou a trabalhar, a desempenhar várias coisas. E eu percebi que não dava para ficar parado mais. O que Jesus tinha feito por mim, de ter me libertado da onde eu estava, de fazer o que eu estava fazendo, eu tinha que, não para pagar uma dívida, porque eu jamais vou conseguir pagar o que Jesus fez na cruz por mim, mas de alguma forma eu quero participar daquilo que Ele tem feito. De alguma forma eu quero mostrar esse Jesus que me tirou daquele lugar. Ele pode tirar qualquer pessoa. Se eu que estava ali na casa do cão, Ele pode tirar qualquer pessoa de qualquer lugar. Ele pode tirar do vício, Ele pode tirar das drogas, Ele pode tirar da pornografia, Ele pode tirar da promiscuidade, Ele pode tirar de qualquer lugar, cara. Jesus, Ele pode restaurar vidas, Ele pode restaurar a sua vida, basta você entregar ela. Falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faz. E Atos 20, 24 vai dizer assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse texto invadiu meu coração. Eu falei assim, é isso aqui, cara, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso transformar a minha vida, é nisso que eu quero ser lembrado. Legado é algo que a gente vai deixar depois que a gente morrer. O legado de Paulo foi entregue para nós depois que ele morreu. E eu quero não chegar um dia ao status de Paulo, porque quem sou eu para chegar ao nível de Paulo? Mas se eu chegar na beirada da sandália dele, já está bom. Se eu chegar ao ponto de falar assim, cara, a minha vida não é de nada, não vale nada. O que vale na minha vida é o Senhor. Por isso que o Evangelho é um convite à morte. Se você chegou aqui querendo viver, eu preciso te dizer, você tem que estar disposto a morrer. Você tem que estar disposto a entender que a sua vida não é mais sua. A sua vida é dele. A Ele que pertence tudo, inclusive a sua vida. Então eu me tornei missionário, estudei teologia, comecei a pregar em casa. Para quem não conhecia, minha família serve ao Senhor, mas eu tenho muitos parentes que não. Eu com certeza, eu sei que você deve ter alguns parentes que não conhecem o Senhor. E você pode ser o precursor da transformação dessas pessoas. O seu testemunho pode transformar vidas. Pessoas que estão no seu bairro precisam conhecer o Senhor. De 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão, 99 vão olhar para você e ver Jesus. Agora a pergunta é, eles estão vendo Jesus? Depois de sair da Umbanda e me lançar nos braços do Pai e servir Ele da melhor forma que eu tento,
não sou perfeito, estou muito longe disso. Conversa 5 minutos com a minha esposa que você vai saber disso. Ou nem precisa se você já convive comigo. Não sou perfeito. Mas a minha luta diária é entender que eu preciso ser útil de alguma forma. E analisando outras religiões, se a gente fizer uma análise rápida sobre o que as outras religiões acreditam, se a gente analisar os espíritas, toda a linha de espiritismo, Umbanda, Candomblé, culto tradicional africano e outros, Quimbanda e outros segmentos, eles acreditam que a gente vai ter uma segunda chance. Você pode reencarnar ou você pode pagar um karma espiritual. Se a gente olhar para o catolicismo, eles acreditam no purgatório, que a gente vai ter uma segunda chance após a morte. O budismo vai dizer que a gente pode até voltar em um animal. Tem algumas outras áreas, algumas outras religiões já acham que você pode voltar até em uma árvore, um arbusto. Você vai ter uma segunda chance. Mas o cristianismo é o único que você não tem uma segunda chance. Agora, se fosse para você escolher qual religião você ia seguir, você seguiria a que te dá uma segunda chance ou a que não te dá uma segunda chance? O evangelho não te dá uma segunda chance. Se de tudo, meus irmãos, se de tudo que a gente está fazendo aqui for uma mentira, a gente vai ter uma segunda chance. Mas se de tudo que a gente está vivendo aqui é uma verdade, não existe segunda chance. Você não vai ter uma segunda chance. E a palavra do Senhor vai dizer isso. Após a morte, segue-se para o juízo. Ela não fala que você vai reencarnar, ela não fala que você vai pagar um karma, ela não fala que você vai para o purgatório, ela fala, segue-se o juízo é o quê? Céu ou inferno. Morreu, meus irmãos. Ou você já está na glória, ou você já está no inferno. A gente tem a história do rico e Lázaro, lá em Lucas. O próprio Jesus contando o que vai acontecer. Não temos segunda chance. O meu desafio para você essa noite é: você tem derramado a sua vida aos pés do Senhor de forma plena, entendendo que todas as chances que você tem são chances de anunciar o Evangelho às outras pessoas? Ou você tem se fechado na bolha do cristianismo? O problema do vizinho não é problema meu. O que está acontecendo fora dessas 4 paredes não é problema meu. Ou você está entendendo que o Senhor te chamou para olhar para os lados e ver que o que está acontecendo em volta de você é problema nosso, não é só seu, é nosso. Nós vamos mudar a realidade da onde a gente estiver. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Eu queria fazer uma analogia aqui para ficar bem claro para você entender o que é ser a luz do mundo, o que Jesus nos fala. O sol, ele tem luz própria. Ele precisa de algum outro planeta para ele ter luz? Não. A lua, ela tem luz própria? A lua reflete a luz de quem? Do sol. Jesus é o sol e nós somos a lua. Nós precisamos permitir que a luz do Senhor entre em nós para que nós venhamos nos tornar a luz desse mundo. Nós precisamos refletir a luz desse mundo, nesse mundo mesmo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você pisar, a presença do Senhor que tem que te acompanhar. Se você está pisando em lugares em que a presença do Senhor não pode entrar com você, meu amigo, não entre. Se o Senhor não é bem-vindo, você também não vai ser. E se você não é bem-vindo, a Bíblia vai dizer, limpe a poeira dos seus pés e vá embora. Nem fique. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor quantas vezes for necessário. Porque a gente é humano, a gente vai errar. A gente, como a gente falou algum tempo atrás aqui, o Vitor falou algumas vezes, a gente perdeu o Senhor de vista em algum momento. E é normal pela nossa natureza adâmica. A gente começa a se colocar no centro e esquece que o dono de tudo é o Senhor, não somos nós. O mundo não gira ao nosso redor. O mundo gira ao redor de Cristo, do sol.
quando nós entendermos que nós somos a lua, que só refletimos a luz dele, a gente vai se colocar no nosso lugar, a gente vai entender que a gente precisa levar a luz. E aí, explicando também sobre o que é ser sal, o sal, ele vai temperar, ele vai realçar o sabor do alimento. As coisas boas que existem, estão aí dentro de você, elas só precisam sair daí de dentro. As coisas boas que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida, elas precisam ser mostradas. É esse o papel do sal. A gente precisa realçar o sabor da vida das outras pessoas. Da mesma forma que nós refletimos a luz de Jesus, nós temos esse poder de realçar a vida de outras pessoas. E aí a pergunta é: qual foi a última vez que você realçou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você trouxe alegria para o coração de outra pessoa? Na aula da Escola da Bíblia mais cedo, nós falamos sobre isso em Romanos 15. Que a finalidade do amor não é a gente ser feliz. A finalidade do amor é a gente fazer o outro feliz. Romanos 15, Paulo vai trazer isso para a gente. A gente precisa amar o nosso próximo não como nós queremos ser amados, mas na mesma, é uma linha, né, uma regra. Mas o ideal de você amar é como Deus nos amou. Então, qual foi a última vez que você amou alguém a ponto de esse amor ser parecido com o amor de Deus por você? De você colocar suas prioridades de lado, de você colocar suas vontades de lado e amar outra pessoa como Deus te amou. Esse é o convite dessa noite. Se coloque de pé. Vamos orar. E se você quer entregar a sua vida para o Senhor mais uma vez, se você quer firmar esse compromisso de amar o seu irmão como Deus ama você, se você quiser vir aqui na frente, ou se você quer fazer essa entrega aí do seu lugar, comece a falar isso para o Senhor agora. Comece a falar: Senhor, eu quero me colocar de novo à disposição do Senhor, ou de novo não, ou eu nunca me coloquei à disposição do Senhor, mas eu quero me colocar à disposição do Senhor para fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na sua presença agora, Pai, como miseráveis pecadores, imundo que somos. Nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Nós precisamos do seu amor mais uma vez, para a gente conseguir amar o nosso próximo como o Senhor quer que nós amemos, não como nós, porque nós queremos ser amados de forma egoísta, mas nós queremos da forma plena que o Senhor quer. Nós queremos amar os nossos irmãos como o Senhor quer que nós amemos. Então nós nos colocamos aqui na sua presença agora, Pai. Faça a sua vontade nas nossas vidas, não a nossa. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas tudo é seu. A nossa vida é sua. Nós morremos para as nossas vontades, Pai. Nós matamos os nossos desejos para que a sua vontade reine no nosso coração. Oh Deus, ministra nos corações que estão aqui abertos para que o Senhor ministre, Senhor. Fale com quem o Senhor quer falar. Quebra protocolos, quebra os cronogramas. Faça a sua vontade aqui, Pai. De nada eu tenho falta. Nós queremos ser supridos pelo seu amor, Senhor. Nós queremos queimar por almas. Nós queremos queimar por pessoas que precisam ouvir o seu evangelho. Pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Coloca pessoas que não te conhecem na nossa frente para que nós venhamos anunciar o seu evangelho a elas. Nos capacita para cumprir a sua vontade, Senhor. Nos qualifica para sermos obreiros aprovados pelo Senhor. Não aqueles que perdem as oportunidades, mas aqueles que aproveitam todas as chances que o Senhor tem colocado. Oh, Jesus.
Nós queremos brilhar a sua luz, não a nossa, porque a gente nem tem luz, Pai. A gente nem tem brilho, a gente é tão obscuro que a gente precisa da sua luz, Pai. Lança a tua luz em nós, Senhor. Lança a tua luz em nós, Pai. Jeová Shalom, Jeová Shalom. Se você quiser receber uma oração, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você sentiu que precisa de uma oração, que precisa sentir um toque essa noite, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Enquanto isso, adore o Senhor.